Graça e paz, é uma alegria ter esse tempo com vocês. Eu sou o pastor Glauco, sou pastor da Igreja Metodista no Rio de Janeiro e também idealizador do Autismo na Igreja, um projeto que nasceu no coração de Deus a partir da nossa casa. E sem sombra de dúvidas, é a partir desse projeto que a gente tem esse encontro hoje. Sou casado com a pastora Angélica e sou pai do Azaf. O Azaf, um adolescente autista atualmente com 12 anos. É uma alegria ter esse tempo com vocês, mesmo à distância, mesmo do Brasil, conversando com vocês nessa manhã, mas eu já quero deixar registrado aqui um carinho muito especial que eu tenho pela Igreja Nova Esperança, por uma história que a gente está construindo junto aí há aproximadamente um ano. Estou muito feliz de estar aqui. Eu quero compartilhar uma palavra com você nessa manhã. Uma palavra de direcionamento, uma palavra com muitos apontamentos que com certeza vão te fazer pensar sobre a inclusão e por que ele é tão necessário. Por isso eu te convido a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, no capítulo 14. A gente vai ler a partir do versículo 15. Evangelho de Lucas, no capítulo 14, a partir do versículo 15. Eu estou muito feliz de ter esse tempo com você, enquanto você abre a sua Bíblia. Essa palavra que a gente vai estar vendo agora pela manhã, eu vou depois trazer algumas outras referências bíblicas que são importantes. Eu vou citar, não vou ficar lendo todas aqui, mas eu vou citar. Se você gosta de anotar, prepara aí para anotar, e depois, aquilo que eu disser aqui, você pode ir lá na Bíblia, conferir e entender esse caminho de inclusão que a Bíblia mostra para nós. Mas esse texto que a gente vai estar vendo agora, em específico, no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, ele traz algo muito especial, porque é um dos textos que vira em nós a chave para a inclusão. Um dos textos que nos faz perceber e nos faz entender que a inclusão, a questão da inclusão, ela passa por algumas mudanças, sobretudo uma mudança de prioridade. É isso que eu quero te mostrar na palavra, nesse culto, tá bom? Então, Evangelho de Lucas, no capítulo 14, a partir do versículo 15. Na minha Bíblia, versão Nova Almeida atualizada, tem como subtítulo aqui a parábola da grande ceia. Ao ouvir tais palavras, um dos que estavam com Jesus à mesa lhe disse: Bem-aventurado aquele que participar do banquete no reino de Deus. Jesus, porém, respondeu: Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou seu servo para avisar aos convidados: Venham, porque tudo já está preparado. Mas todos eles, um por um, começaram a apresentar desculpas. O primeiro disse: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço que me desculpe. O outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Peço que me desculpe. E o outro disse: Casei-me e por isso não posso ir. O servo voltou e contou tudo ao seu senhor. Então, irado, preste atenção nessa palavra que ela vai fazer sentido. Irado, o dono da casa disse ao seu servo: Saia depressa para as ruas e becos da cidade e traga para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Mais tarde, o servo lhe disse: Patrão, já fiz o que o Senhor mandou e ainda há lugar. Amém? Vamos ler esse texto somente até aqui e eu quero fazer alguns apontamentos a partir desse texto, tá? É um texto que reflete em muitos momentos o nosso dia a dia, a nossa realidade, aquilo que a gente costuma viver enquanto igreja. Se você exerce algum papel de liderança na igreja, se já exerceu algum papel de liderança na igreja, com certeza você vai se identificar com o que eu vou falar aqui. É muito comum a gente, nesse encargo de alguma liderança, eu antes de ser pastor exercia algumas lideranças na igreja, fui líder de jovens, fui líder de alguns ministérios, e é muito comum que a gente faça muitos planos, é muito comum que a gente programe algumas coisas. E existe algo que é bem interessante, que eu acho que todo mundo que eu conheço já passou, e muito provavelmente você também já passou por isso. Em muitos momentos a gente prepara algumas programações, alguns eventos específicos,
e a gente fica com o nosso coração cheio de alegria, cheio de inspiração em alguns momentos, em diversas situações. A gente olha para aquilo que pensamos, olha para aquilo que nós programamos de fazer e o nosso coração ele se enche de uma expectativa. Que expectativa é essa, pastor? A expectativa de que naquele evento, naquele dia, naquela programação, naquilo que nós idealizamos fazer, vai ser o dia que Deus vai mudar a vida de uma pessoa que a gente está orando por ela, uma pessoa que a gente está sonhando com um dia, que um dia ela vai ter um encontro real e genuíno com Jesus. E o que acontece? Chega o grande dia, chega o dia que nós preparamos, o dia em que nós reunimos toda a nossa expectativa, toda a nossa força, toda a nossa energia e depositamos naquele dia. Quando chega nesse dia, vai todo mundo para o evento, menos a pessoa que você estava esperando. É uma sensação muito estranha, mas isso acontece com a maioria das pessoas. Em muitos momentos, a gente deposita toda a nossa expectativa em algo que estamos fazendo. E quando chega na hora daquilo acontecer, quem a gente espera que vá não aparece. Eu acho que todo líder já passou por isso. É uma sensação angustiante às vezes, mas uma sensação que ela tem duas vertentes sempre. Tem dois poderes sempre. Ou diante de um quadro desse, você paralisa e desiste, ou você se inspira e vê o que você pode fazer. Ou você desiste daquilo que Deus te chamou para fazer, ou você se inspira e procura outros meios de ver aquilo acontecer. Busca inspiração em Deus para que aquilo que você sonhava aconteça não da forma que você quer, mas da maneira que o Senhor projetou. E esse texto em si, ele me inspira muito para falar de inclusão, porque acontece exatamente isso. Um homem decidiu dar uma festa, dar uma grande ceia. Jesus está contando, não é uma história narrada. Jesus ele começa a contar uma parábola. Certo homem um dia decidiu dar um jantar e ele convidou muitas pessoas. E à medida que o convite ia chegando, essas pessoas iam desistindo de estar lá. Agora olha que interessante. Aquele homem fez uma festa ordinária, se eu posso dizer assim. Ele decide chamar para aquele jantar, para aquela ceia, as pessoas que normalmente eram convidadas, as pessoas que todo mundo convidava, as pessoas que todo mundo queria que se assentasse à mesa com ela. Quando chega na hora do jantar, as pessoas começam a apresentar ali as suas prioridades. Olha só, comprei um terreno e eu preciso lá ver, sonhar, projetar o que eu vou construir no meu terreno. O outro, não, olha só, comprei 5 juntas de boi e eu tenho que ir lá experimentar para ver se eu vou ter lucro ou prejuízo com esses bois. E o outro, não, eu casei, estou em lua de mel, não tenho tempo para isso agora, não tenho tempo para o seu jantar agora. E é bem interessante o que acontece aqui, porque quando o servo vem com essa resposta, quando o servo vem com esse relatório, quando ele traz essa resposta para o seu Senhor, ele é tomado por um sentimento. E que sentimento é esse? A Bíblia diz que esse Senhor ficou irado. Eu disse durante a leitura que você prestasse atenção nessa palavra, porque ela revela algo importante para nós, tá? Aquele homem é tomado por uma ira, e essa ira faz ele mudar de ideia. A mudança que ele faz? Faz o seguinte, os convidados ordinários eles não querem, então você sai agora depressa para as ruas e becos da cidade e traz para cá todas as pessoas que se encontram marginalizadas, todas as pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade, excluídas da sociedade. As pessoas que não são convidadas para nada, agora você vai trazer essas pessoas para cá. Olha que interessante, aquele homem ficou irado. Existem coisas que só vão acontecer no meio da igreja quando nós somos tomados por uma ira santa, uma ira que não é nossa, uma ira que é de Deus. Aquele homem foi tomado por um sentimento e esse sentimento faz ele ter uma nova perspectiva. Então,
É muito importante a gente olhar para isso, porque existem algumas coisas que precisam pesar em nós e que precisam gerar em nós a reflexão, porque senão a gente não muda de ideia, porque senão a gente não muda a maneira como a gente faz as coisas. Aquele homem poderia simplesmente insistir em dar o jantar com quem estivesse lá, mas ele foi tomado por um sentimento, e esse sentimento faz ele mudar de ideia, faz ele realinhar a sua rota, a sua trajetória. Então, olha que interessante. É, aquele relatório, aquela realidade que se apresentava agora diante dele, ele era um homem de prestígio, porque ele estava dando um jantar para muita gente, mas aquela realidade de se ver rejeitado de alguma forma, se eu posso dizer assim, faz com que ele decida chamar as pessoas que não são as pessoas ordinárias, as pessoas que estão num outro contexto, numa outra realidade, experimentando uma outra realidade. Então preste atenção que interessante que é isso. Existem algumas coisas que acontecem fora da igreja e essas coisas elas precisam gerar em nós uma ira santa, uma ira que é gerada por Deus, porque quando Deus nos toma desse sentimento, ele faz com que a gente pense diferente. Ele faz com que a gente busque uma alternativa para que as coisas aconteçam de uma forma diferente. Eu posso trazer aqui algumas coisas que são importantes para a gente pensar. Por exemplo, não conheço a fundo a realidade dos Estados Unidos em si, onde vocês estão vivendo, mas eu vou trazer alguns dados do Brasil, tá? Principalmente falando da comunidade brasileira e para a comunidade brasileira nos Estados Unidos, eu acredito que esse vínculo ele não pode ser desfeito, somos brasileiros, né? Então vamos lá. Aqui no Brasil, o nosso contexto é o seguinte: 4 em cada 5 mães de autistas são abandonadas pelo pai da criança. A segunda principal causa de morte precoce de adolescentes e jovens autistas é o suicídio. Pessoas com autismo nível 1 de suporte, que antigamente era chamado de autismo leve, que de leve não tem nada, a segunda principal causa de morte dessas pessoas é o suicídio. E por que isso? Porque elas têm o cognitivo preservado, elas sabem que são diferentes, elas percebem que são autistas e fica muito difícil para elas lidar com a exclusão, por exemplo. Perceber que é diferente e ter que passar uma vida inteira se readequando para viver na sociedade, abrindo mão da sua essência, de quem elas são, para viver uma vida mascarada, fingindo ser quem não é, para que seja aceito num grupo, para que seja aceito num trabalho, para que seja aceito numa igreja, por exemplo. Normalmente, o que a gente vê aqui no Brasil, principalmente, são famílias que têm que lidar com a escola com a porta fechada, porque ou não recebe a criança, ou quando recebe, não faz um trabalho efetivo de inclusão. Pessoas que não conseguem bancar, por exemplo, a terapia que a criança precisa. Em muitos momentos, o médico passa uma medicação e a família tem que decidir se vai colocar comida na mesa ou se vai oferecer aquela medicação para o filho autista. Então, são diversas situações. E ao olhar para isso, a gente precisa ser tomado por uma ira santa. A sociedade já fecha muitas portas, a igreja precisa ser uma porta aberta. A sociedade já torna a vida dessas famílias muito difícil. A igreja precisa se colocar numa posição em que ela é refúgio e esperança para essas famílias. Então, olhando para esse texto e olhando para o que esse texto apresenta para nós, eu tiro daqui uma convicção. Eu aprendo algo com o Evangelho de Lucas, no capítulo 14. Inclusão demanda mudança de prioridade. Existe um pré-requisito para que uma igreja seja efetiva na inclusão. E esse pré-requisito, essa prerrogativa, é uma mudança de prioridade. Aquele homem decide dar um jantar e ele convida todas as pessoas que eram ordinárias, as pessoas que normalmente estavam naquele tipo de programação, naquele tipo de evento. Essas pessoas faltando, ele então decide convidar outras pessoas.
Essas pessoas desistindo de participar, ele decide então chamar as pessoas que normalmente não eram convidadas, as pessoas que normalmente eram excluídas desse tipo de evento. E sabe o que é mais interessante? Depois de chamar essas pessoas, depois de convidar essas pessoas e elas decidirem ir para aquele jantar, ele dá um segundo relatório para o seu senhor. Ele vai até o seu senhor e diz o seguinte: Senhor, está feito como tu mandastes, e ainda há lugar. Ainda há lugar. Olha que interessante isso. Mudou a prioridade, atendeu quem normalmente não era atendido, e ainda há lugar. Esse desfecho dessa história, esse relatório que ele apresenta, me faz lembrar de uma história que a gente vai encontrar lá no livro de 2 Samuel. No livro de 2 Samuel, no capítulo 4, versículo 4, a gente começa a conhecer ali a história de uma criança, até então, chamada Mefibosete. Jonatas e Saul haviam morrido. Uma das servas da casa de Saul pega Mefibosete e sai correndo com ele pelo caminho. Nessa corrida, a criança cai e quebra os 2 pés e se torna uma pessoa coxa, uma pessoa aleijada, como a Bíblia vai chamar. Uma pessoa com uma deficiência física, uma deficiência motora. E por conta dessa deficiência, Mefibosete ele vai parar então em Lodebar e ele passa ali boa parte da sua vida mendigando naquele lugar. Quando chega no capítulo 9 de 2 Samuel, dos versículos de 1 a 10, a gente vê algo muito interessante que acontece ali. Davi agora, já sendo rei, Davi já tendo assumido o reinado, ele chama um dos seus servos e diz o seguinte: existe ainda alguém da casa de Saul que, por amor de Jonatas, eu possa usar de bondade, de compaixão, de misericórdia? E o teu servo diz: tem sim, Mefibosete está lá em Lodebar. E Davi manda buscar Mefibosete. Quando Mefibosete chega diante de Davi, acontece algo muito interessante. A gente percebe alguns detalhes. Esse texto é um texto que é rico em detalhes, mas que ele tem o poder e a capacidade de nortear o nosso pensamento sobre inclusão. Porque quando Mefibosete chega diante de Davi, a Bíblia diz que ele se lança aos pés de Davi, ele se joga no chão aos pés de Davi, e ele faz a seguinte declaração: quem sou eu, ó rei? Eu sou como um cão morto, para que tu se lembres de mim. Te faço uma pergunta nessa manhã: para que serve um cão morto? Mefibosete não se compara com um cão apenas. Ele se compara com um cão morto. Um cão morto não serve para nada. Não serve para ser sua companhia, não serve para guardar a sua casa. Não serve para nada. Era como se ele dissesse: sou um inútil, por que o rei está me chamando? E Davi manda que tirem Mefibosete do chão. E ele faz a seguinte afirmação: pega tudo, tudo o que for deles, toda a herança deles, e devolve para a família. Diga a eles que vivam daquilo que a terra der para eles. Te faço uma pergunta nessa manhã: Davi foi justo? Davi pegou toda a herança de Mefibosete e entregou para os donos. Toda a herança da casa dele, da família dele, entregou para os donos. Davi foi justo? Sim, Davi foi justo. Davi entregou uma herança para o dono da herança. Humanamente falando, Davi poderia colocar sua cabeça no travesseiro naquele dia e dormir tranquilamente, dormir o sono dos justos. Porque ele fez justiça, ele entregou uma herança, entregou posses para o dono dessas posses. Só que Davi decide ir além. E esse além de Davi, ele é um ensinamento para nós. Porque ele continua a sua fala. Pega toda a herança, pega a terra, dê para a família, diga que eles cultivem a terra e vivam do que a terra der para eles. Porém, Mefibosete estará comigo e comerá o pão na mesa comigo todos os dias da sua vida. Você consegue perceber o que Davi faz aqui? Davi pega Mefibosete de um lugar onde ele mendigava, um lugar de abandono, um lugar de desprezo, um lugar de sofrimento, um lugar de esquecimento, e coloca dentro da sua casa. Aliás, não apenas dentro da sua casa. Davi pega Mefibosete de um lugar de esquecimento e coloca no lugar mais importante da sua casa. Eu não sei na sua casa, mas na minha casa, o lugar mais importante é a minha mesa. Na mesa, todo mundo senta no mesmo nível.
Na mesa, ninguém olha o outro por cima. Na mesa, a gente fala de sonho, a gente fala de projeto, a gente fala de ideia, mas a gente também fala de fraqueza, fala de fragilidade, fala de medo. Na mesa, a gente ri, mas a gente também chora. Na mesa, a gente senta desarmado. Davi pega Mefibosete num lugar de esquecimento e coloca Mefibosete num lugar onde a sua dignidade é restaurada. Coloca Mefibosete no lugar mais importante da sua casa. Qual é o lugar mais importante da sua casa? Você já pensou nisso? E aqui a gente vê uma quebra de paradigma, se eu posso dizer assim, sendo consolidada. Anos mais tarde, muito tempo depois, Jesus vai falar, contar a parábola que nós lemos aqui, de Lucas 14, só que lá atrás Davi já havia feito isso. Davi tira Mefibosete de um lugar de esquecimento e coloca num lugar de honra. Davi, em gratidão àquilo que viveu com seu amigo Jonatas, ele decide ampliar a assistência concedida por esse amor aos seus familiares, à sua família em si. Honrar a sua família, a família do seu amigo Jonatas. Então é bem interessante o que acontece aqui. Lá no Novo Testamento, Jesus pega os pobres, os coxos, os aleijados, as pessoas em situação de vulnerabilidade. E na história que ele conta, ele leva essas pessoas para a mesa. Lá atrás, Davi tira Mefibosete do esquecimento e leva para a mesa. E aí, para a gente caminhar para o final, quero fazer uma pergunta para você. Para onde foi que Jesus te levou? Você já parou para pensar nisso? Para onde foi que Jesus nos trouxe no momento em que ele estava para ser entregue? Você já parou para pensar nisso? Uma das principais razões de ser da obra da cruz é restaurar em mim e em você a nossa dignidade. A Bíblia diz que nós estávamos mortos no pecado, mas Jesus nos deu a vida. E se você parar para observar, para onde Jesus levou os seus discípulos? Antes de ser entregue à morte, Jesus celebrou uma última ceia. Jesus levou os discípulos para a mesa. A obra da cruz nos devolveu a dignidade. Você não vive mais perdido no pecado porque Jesus te levou para a mesa. Jesus restaurou a dignidade e consumou isso na sua entrega na cruz. E a pergunta que eu tenho para fazer hoje, para a gente poder encerrar: tem lugar na mesa? Na Igreja Nova Esperança tem lugar na mesa? Quando você olha para a mesa da ceia, a mesa que mensalmente a gente vai lá, se achega lá no altar, se achega lá com os nossos irmãos para ter um tempo de comunhão, para ter um tempo relembrar o sacrifício de Jesus por nós, o sacrifício daqueles que devolveu para nós a vida, o sacrifício daquele que devolveu para nós a dignidade, aquele que nos tirou da escravidão do pecado. Quando a gente olha para esse memorial, para esse cerimonial, a gente precisa fazer essa pergunta. E não só fazer a pergunta, a gente tem que ser uma resposta. Tem lugar na mesa. Nosso principal chamado como igreja é mostrar para a nossa geração, mostrar para as pessoas que estão abandonadas, que estão marginalizadas, as pessoas que até gostariam de estar no nosso meio, mas por diversas questões deixam de ir. Por exemplo, no meu caso, quando eu saio da minha casa com o meu filho autista para ir à igreja, a gente precisa romper várias barreiras. E olha que a gente faz isso desde sempre. Tem muitas pessoas que estão fora da igreja e tudo que elas queriam é estar sentado à mesa com a gente. Tudo que elas almejam, tudo que elas sonham é estar sentado na mesa com a gente. Então, nessa manhã, eu quero encerrar esse tempo com vocês, provocando em você essa reflexão. Pergunte para você mesmo, olha para a sua igreja e pergunta: tem lugar na mesa? E a gente precisa ser uma resposta. A gente faz essa pergunta, a gente precisa ser a resposta para ela. No que depender de mim, tem lugar na mesa. No que depender de mim, eu vou fazer o possível para que quem quiser se achegue aqui e se assente à mesa. O nosso principal papel, o nosso principal chamado como igreja é ser uma resposta para o tempo que a gente está vivendo. O apóstolo Paulo, certa vez, ele diz que a criação aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus.
Nessa manhã eu quero encorajar você a ser uma resposta para as pessoas com deficiência em Orlando, para as pessoas com autismo aí em Orlando, para tantas famílias que vivem essa realidade, que enfrentam vários desafios no dia a dia, para que como igreja sejamos uma resposta. Quero encorajar você a ser um agente que vai transformar a vida dessas pessoas. Inclusão fala de mudança de prioridade. Inclusão fala de realinhar a nossa rota. Inclusão fala de deixar, não deixar de fazer, mas de deixar de manter o nosso foco apenas naquilo que é ordinário, naquilo que é regular e ampliar um pouco a nossa visão, para que todas as pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho, para que juntos possamos edificar uma igreja para todas as pessoas. Deus abençoe você. Foi um tempo muito especial. Agradeço de coração, pastor Sandro, toda a igreja, por ter esse tempo com vocês. Em breve a gente está junto, também de forma presencial. Mas, por hora, a tecnologia nos auxilia e eu estou muito feliz de ter esse tempo com vocês. Deus abençoe a todos e é uma alegria ter tido esse tempo com vocês.